Oi, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar início mais uma semana, né? De videoaulas. E nessa videoaula nós vamos fazer uma coisa, né? Eu vou ter que dividir esse conteúdo em pelo menos umas 3 aulas. Por quê? Porque é um conteúdo muito complexo, né? Vocês realmente aprenderam esses conteúdos lá no fundamental, mas como eu já conheço a turminha, né? Sei que vocês são um pouco esquecidos. Antes de começar, eu vou dar algumas dicas. Eu sugiro que se vocês tiverem alguma dúvida, em alguns contextos que vocês vão precisar dar uma revisitada lá no fundamental, vão lá no YouTube da escola, dê uma olhadinha numa videoaula do 7º ano falando sobre as reformas protestantes. Porque esse aí é o ponto inicial desse conflito aí, dessas revoluções na Inglaterra. Então vamos lá, para entender, né, esse conflito, essas revoltas que em alguns livros trazem revoltas inglesas, no de vocês só tem mesmo o último acontecimento que culminou, não é, com a monarquia absolutista, que foi a revolta gloriosa. A única revolta em que não houve um derramamento de sangue. Por isso o nome gloriosa, né? A glória, né? Não precisou ter cortes de cabeça, né? Monarcas, reis sendo decapitados. Então vamos lá. Para entender esse conflito, a gente tem que entender como era a Inglaterra quando a rainha Elizabeth I ela governava. Só para que vocês entendam, a rainha Elizabeth foi a última rainha da dinastia Tudor. O que é que significa isso? Ela era uma rainha ainda católica. Professora, e o que é que tem a ver católicos, protestantes, puritanos, né? Que tem aqui a República Puritana, que vai ficar para uma outra aula. Isso, o que definia, né, antes do anglicanismo, era que, você sabe que a Europa, no contexto não social, no contexto mundial, os reis eram reis católicos. Após o primeiro rei, que ele se declara, né, ele simplesmente faz com que a igreja ela saia da Inglaterra, e aí eles fundam uma nova igreja baseada nos princípios de Lutero e de Calvino, que é a igreja anglicana. Então, nesse processo aqui, ela é a última rainha católica ainda, né? Que ela é descendente dos Tudor. Só que ela não casou-se, compreendeu alguns relacionamentos, só que ela não teve filho, então ela não tinha descendentes. Mesmo assim, pensando, né, porque sabe que laços hereditários, ela tenta a todo momento na Inglaterra, tenta ainda definir os rumores do governo, né, do reinado, para que aquela pessoa que venha sucedê-la não pegue, né, a Inglaterra destroçada. E isso ela tenta fazer. Quem é que ela coloca no poder? Ela coloca no poder, quem assume o poder é Jaime VI, em alguns livros vai trazer Jaime VI da Escócia, ou nada mais como Jaime I da Inglaterra, que no caso era seu primo. Então ele assume e cria algumas bases. Ele é que vai dar bases para as primeiras guerras civis. Por quê? Porque ele se dispõe, né, com o parlamento, que nesse período aqui o parlamento ainda continua sendo todo de católicos. Então ele priva a participação dos católicos. Por quê? Porque ele priva? Porque ele lá na Escócia, eu até coloquei aqui, olha, a Escócia toda era calvinista. Então eles eram percussor, né, desse dogma, dos dogmas de Calvino. Então ele, como protestante, ele vai privar a participação dos católicos, sendo que anglicano. Como eu disse a vocês, voltem lá, né, nos vídeos e observe como foi que ficou o comportamento depois dessa nova formação. Então, só que em 1625, o que acontece com ele? Ele morre. E aí assume
Charles I, que se torna, né, ele se torna um rei infalível. Ele também, compreende esses moldos, né, a gente diz James, compreende esses moldos dele, quer governar sem o parlamento. E aí, mais uma vez, ele já herda aqui com James I uma situação caótica. Então, ele já faz algo que não satisfaz o governo, porque ele governa só, ele não governa com o parlamento. Depois, em 1628, dá início aí o governo dele, o reinado dele, né? Só que ocorre aí uma petição, que eu acho que vocês já viram em vários livros, traz essa petição, que é o Bill Forrest, que determina que aí nesse decreto, determina que o rei não poderia mais ter poderes absolutos, né? E aí já limita aí o poder dele dentro da Inglaterra. Com isso, há também outras decisões, que foi aqui se instaura a monarquia parlamentarista, onde ele ainda reina absoluto. Só que de 1629 até 1640, ele não obtém o êxito nessa empreitada dele. Aí é quando vai entrar, que eu não coloquei à toa, né? Não gastei muito do quadro à toa não, para que vocês fiquem com a figura, a imagem de Oliver Cromwell. Na verdade, Oliver Cromwell é o que vai basear, ele é o que vai consolidar as outras revoluções. Porque ele não tem nenhuma linhagem de reinos, né? Ele não é nenhum filho, não tem nenhum, ele não herda nada de nenhum monarca. Ele simplesmente é um líder que ele tem as atitudes muito eficazes, porque ele consolida, ele é estrategista, ele faz a consolidação de exércitos. Enfim, é com ele que vai ter as bases. Nesse período aqui, eu quero destacar também para vocês que é o único período da Inglaterra, todo o período da Inglaterra, que uma pessoa vive em um momento que nós chamamos de república. Foi o único período da história da Inglaterra que ele vai governar. Por que ele vai governar? Porque é como se fosse um golpe que ele dá em Charles I, que já está capengando, né? Então aqui eu coloquei algumas coisas. O que foi que ele fez para que ele saísse e ele ficasse um período? Ele tornou algumas atitudes. Primeira atitude que eu coloquei aqui, linhagem de nobres, para você identificar. Era comum a pessoa lá que liderava o exército, ele simplesmente está ali por laços hereditários, laços nobres. Mas o que foi que ele fez em relação a isso? Porque ele sabia que ele ia ter vários outros países que iam entrar em confronto por conta do governo, né, do reinado que está fora do eixo com o parlamento. Então ele cria uma linhagem de nobres que era simplesmente fazer com que o exército fosse por conquista e não porque papai era o líder do exército e papai faleceu numa guerra. Então ele faz com que o próprio exército só entre por mérito, né? Então ali fazia com que aquele povo lutasse realmente querendo mesmo, porque sabia que ao retornar eles iam ia ter um título de nobreza. Então isso foi algo interessante. Ele cria o exército Nemod Army, que é alguma coisa relacionada, que a gente vai dizer que é um primeiro modelo de exército por conta dessa variação de como a pessoa entrava. O parlamento, então, derrota o rei. Em 4 anos depois, olha, ele derrota o rei. E o rei, claro que ele se rende. E aí, como eu já falei, ele entra, né? Entra e governa. E aí a gente vai para um outro momento chamado de República Puritana. Olha aí de novo algumas palavrinhas que vêm lá da Reforma Protestante. Quem são esses puritanos? Puritanos, puros, né? Quer dizer, são pessoas que absorveram tão bem o
protestantismo que chega a ser tão fanático quanto quem o idealizou. Mas só lembrando para vocês, fiquem com esses processos, porque na próxima videoaula a gente vai dar continuidade à Revolução Puritana e aí sim chegar o que foi a Revolução Gloriosa. Então até a próxima videoaula, até a segunda parte.